Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é super interessante. Os intraterrenos entre nós. Estamos aqui com Rogério Turgante, professor e consultor em PNL e instrutor na eubiose. Convido você para um rápido intervalo e já voltamos com esse tema bem legal. Estamos de volta ao Enigmas e se você quiser mandar algum recado, alguma sugestão, envie um e-mail para enigmas@tvmude.com.br. Estou aqui com o Rogério, que é instrutor da eubiose e tem um assunto interessantíssimo para falar. Intraterrenos entre nós. Tudo bem, Rogério? Tudo bom. Que honra estar contigo aqui no programa Enigmas. Prazer imenso, viu? Prazer é meu. Rogério, quem são os intraterrenos? Fala para o nosso internauta. Os intraterrenos, então vamos lá. É um assunto bastante vasto, né? Dá para explorar bastante. Eu acho que muita gente já ouviu falar. Existe um livro bastante conhecido que é o Terra Oca, e é de um pesquisador que fez expedições e foi atrás de entradas para pelos polos, né? Pelo Polo Norte, se eu não me engano, ele foi, acho que foi pelo Polo Sul também, para tentar penetrar na Terra e descobrir se existe isso mesmo. E esse livro a gente indica porque é uma fonte de informação bem interessante, né? E basicamente o que ele achou foram fósseis de mamutes e seres que não existem mais entre nós e vestígios de que de fato há alguma coisa e há algum mistério e que a ciência ou não divulga ou não abarca tanto assim, né? Ele teve contato com alguma civilização intraterrena? Esse escritor, eu não me lembro se ele chegou a ter contato, pelo menos no livro eu acho que ele não chega a mencionar. Tá. Agora faz um tempo que eu li esse livro, me veio agora em mente. Tá. Então. Vamos falar da eubiose. Uhum. A eubiose tem contato com seres intraterrenos. Não diria assim. Eu diria assim, todo ser humano, qualquer pessoa, sendo eubiose ou não, pode ter esse privilégio, vamos dizer. Porque existe, vamos direto ao ponto, né? Existe de fato, a gente estuda, há esses mundos internos e há seres que lá vivem, né? Existem textos escritos há milênios. Eu tenho um livro, por exemplo, o Tao Te Ching, que é um livro conhecido, chinês. Tal. E tem uma versão, se eu não me engano, da editora Pensamento, que ele conta de uma historinha de um chinês que foi procurar não sei o que atrás de uma árvore e acabou tendo essa passagem e foi para essa outra dimensão. Então é como se fosse uma outra dimensão de fato. Qualquer pessoa, se tiver o direito, consegue penetrar esse mundo paralelo, vamos dizer assim, como se fosse uma outra dimensão. A eubiose fala muito dos mundos internos. Uhum. Você pode explicar rapidamente para o internauta cada um desses mundos? Badagas, Ágata, né? Agartha e Duarte, né? Uhum. Bom, a gente pode dizer assim, existem, como se fossem dimensões mesmo, né? Certo. Então nós temos a face da Terra, seria o plano físico, existe um plano mais sutil relacionado ao plano etérico, que seria Duarte, ou melhor, Badagas, depois o mais sutil ainda. É como se fosse uma escala de vibração, né? Do mais denso para o mais sutil. Então, mais denso, face da Terra, depois Badagas, depois Duarte, depois Agartha e Shambhala. Shambhala seria a 8ª cidade de 7 ao redor. Agartha tem 7 cidades, a 8ª é Shambhala. E é como se fosse a síntese de tudo. Certo. É uma cidade também chamada de a cidade eterna. Agartha é onde está o governo mundial. É o governo oculto do mundo. O rei do mundo, também conhecido, o autor francês chamado René Guénon tem um livro dele chamado O Rei do Mundo. Ele também fala disso.
Melquisedeque. Melquisedeque. Existe alguém dentro da eubiose que já teve contato físico com essas... Sim, com e esses fora seres? da eubiose também, né? Fora da eubiose também. Sim. A eubiose estuda, né? Estuda com profundidade o que é cada um desses mundos, o que está relacionado, o que faz. Então, por exemplo, são conhecidas as bibliotecas dos mundos de Duarte. São enormes galerias neste plano e com todo o conhecimento do mundo há milênios, né? Desde a Atlântida e tal. Duarte, por exemplo, seria um mundo mais próximo do nosso terreno de vibração? Badagas. 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 E Badagas? Badagas é quase idêntico à face da Terra. Badagas, a gente pode dizer assim, é como se fosse uma face da Terra um pouco mais evoluída. A tecnologia é um pouco melhor, tem automóveis, mas é melhor, funciona melhor, andam numa velocidade incrível. E raramente tem acidente, porque a tecnologia, a segurança é muito melhor. Trens, muito melhor, muito mais rápido. É quase igual à face da Terra. Mas estão numa outra vibração de onda. Isso. Eu acho que uma maneira, como eu entendo, né, é como se fosse um estado de consciência, onde você entra como se fosse um estado meditativo. Correto. Quando você atinge uma certa onda de frequência, você consegue penetrar nisso e ter contato com isso. E eles estão aqui, encarnados no planeta Terra ou não? Comentar isso agora. Eles estão entre nós estamos em boa sintonia. Opa, aí sim, né? Eles estão então aqui entre nós. Estão entre nós. Nessa fisicalidade humana. Existem eu diria, dois principais grupos. Aqueles que saem daquele mundo, Lagarta ou Shambhala, e reencarnam, nascem como um bebê humano mesmo. Correto. Né? Então seria um ser de luz reencarnado, nascido como ser humano. E existem aqueles que nascem lá nos mundos internos e vêm para cá de tempos em tempos. Ou vem, fica um período longo, ou vem cumprir uma missão e volta. Mas peraí. Como assim? Vem para cá de vez em quando? Existem verdadeiras civilizações, né? Certo. E a missão deles, espiritualmente, eles seriam os nossos pais espirituais. Eles estão aí para nos orientar, né? Para ajudar a nossa evolução. Dizem nesses tempos que essas naves que estão aparecendo são de intraterrenos. É verdade? É verdade. A maior parte é intraterreno. Há uma discussão se a maior parte dos OVNIs são de ETs ou de ITs, né? Dos intraterrenos. O professor José Henrique de Souza, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, nos ensinamentos dados nos graus da eubiose, a maior parte ele fala de mundos internos. E esses mundos internos eles surgiram na Atlântida. A Atlântida era a face da Terra com outra topografia, outra configuração. E há 1 milhão de anos atrás terminou a sua submersão. E se ela submergiu, para onde ela foi é o que é hoje os mundos internos. Olha que interessante. Existe alguma evidência física desses mundos para os nossos cientistas comprovarem? Fisicamente, só se deixarem. Existem sim documentos, existem visitas deles, né? Correto. Recentemente um ministro, se não me engano é ministro canadense, certo, saiu na internet em larga escala, né, vamos dizer, falando abertamente de que há seres ETs vivendo na face da Terra, inclusive infiltrado no governo americano, né? Os russos também falaram isso. E tem uma princesa japonesa, também, que há uns anos atrás saiu na internet também, falando estava aquela história de fim do mundo em 2012 e tal, correto, e ela falando de que falando de Agartha, né? Acho que, se eu não me engano, ela usa esse termo, Agartha e tal. Quem estuda mestres ascensionados também eles falam um pouco, você vai ver canalizações na internet, entra na internet, põe lá canalizações, algumas delas falam os seres agartinos e tal. Então está cada vez mais se falando nisso, né? Eu quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que o nosso internauta tem interesse. Tivemos há pouco tempo uma pauta dizendo que os militares preparam um contato extraterrestre, intraterreno. Eu quero saber se esses seres pretendem se revelar para a humanidade em breve tempo.
Pois é. Tudo eu acho que eles não se escondem. É nós que não os enxergamos. É o que eu acho. Eles não se mostram, mas eles não se escondem. Se a gente tiver consciência, a gente entra naquela frequência e tem contato com eles. Pura Aqui física quântica ou aí em também, outros planos. Pura Frequência, né? Entrar em frequência. A última perguntinha, porque daqui a pouco a gente vai falar com a Kátia Gaia. Eu sei que a Kátia vai tirar o melhor de você aqui, como eu estou tentando fazer, né, gente? Existe alguma profecia catastrófica passada para vocês da eubiose para esse momento? Não, não existe. Existe, assim, previsões, mas todas as profecias ou previsões podem ser mudadas. Muitas foram. Eram para haver certos desastres que foram cancelados ou foram adiados por mérito da humanidade. Olha que legal. Então, o que há, assim, há ciclos. Quando se fala fim de mundo, esse tema eu ouço desde garotos falam que o mundo vai acabar, né? Em vários momentos já represenciei isso. O que acaba é um ciclo. É verdade. O mundo acaba todo dia, né? Agora, acabar o mundo assim, de repente, tira da tomada, desliga, não vai acontecer dessa forma. Com certeza. O mundo vai se transformando, vai evoluindo, acaba uma fase, acaba um ciclo, aí vai progredindo para a próxima, que esperemos que seja melhor. Né? Bom, gente, aguenta aí. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia. Voltamos com Enigmas e antes de continuar o nosso tema, eu quero agradecer o apoio das lojas SegImagem. A SegImagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da SegImagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segimagem.com.br. Satisfação imensa, Rogério. Muito obrigada pela sua presença. E eu quero pegar alguns ganchos do primeiro bloco para que você, por favor, nos auxilie nesse conhecimento. Você falou de mundos internos. Ajustado ao humano, nós também temos os nossos mundos internos. Você pode falar sobre isso? Então acho que é uma forma mais prática, mais real porque eu acho que talvez seja um tema novo para muita gente, né? Então eu acho que fica mais fácil a gente trazer para a nossa realidade. Certo. Então, a nossa realidade, o que nós temos? O corpo físico do ser humano, comparativamente com o corpo físico do planeta Terra. Então, a parte física, que é o que a ciência estuda, né? Sim. Agora, circundando o nosso corpo, nós teríamos o corpo etérico, mais ou menos 2 dedos, né, do nosso, ao redor de todo o nosso corpo. Esse é o corpo etérico, então é um segundo veículo nosso. Quando a gente falece, o corpo físico vai para a Terra, esse corpo etérico também ele se reúne e se desfaz no plano etérico, e tem o plano astral, o nosso corpo físico, o corpo astral, o nosso veículo astral, e onde estão as nossas emoções, e o corpo mental. E acima desse tem o corpo espiritual, né? Vamos simplificar assim. Então nós temos 4 corpos e relacionados à Terra também. Então uma forma de entender os mundos internos do planeta Terra é entender os nossos mundos internos. Então o que eu tenho se eu olhar para mim? Eu tenho o meu corpo físico, eu tenho meu corpo etérico, onde estão os chakras, que são centros de força. Assim como no planeta Terra também há os chakras da Terra. Sim. Então nós temos em todos os momentos, em certos ciclos, em milênios, a evolução do planeta Terra, nós temos o que é chamado de sistemas geográficos. Por exemplo, na época de Cristo, nós tínhamos Jerusalém e 7 cidades em volta. Está no Apocalipse essas cidades. É verdade. Né? Então, essa 8ª cidade é a síntese das 7 em volta. Como na Atlântida havia a 8ª cidade e 7 em volta. Em vários outros momentos. No Tibete foi um outro ciclo, em que havia a 8ª cidade e 7 cidades em volta. Hoje nós temos também no planeta Terra 7 grandes centros espalhados pelo mundo,
E também temos 7 cidades no sul de Minas, 7 cidades em Nova Chavantina, no Mato Grosso. Nova Chavantina é a 8ª, São Lourenço é a 8ª, com 7 em volta. No Mato Grosso, Nova Chavantina e 7 cidades em volta. E Taparica, na Bahia, é a 8ª, com 7 cidades em volta. Então, são centros como chakras da Terra. Né? Certo. Então, o humano dentro de áreas periféricas também. Mas, assim, as associações dos corpos com estas emanações que você tinha falado dos mundos, né? Badaga, Agartha. Então, a gente pode dizer assim, o físico, o nosso corpo físico está relacionado à face da Terra. Então, o ser humano, face da Terra. O corpo físico do homem, face da Terra. O corpo etérico do homem é o mundo de Badagas, do planeta Terra. Seria o corpo etérico da Terra. O corpo astral do homem é Agartha, aliás, Duat. Depois o mental, Agartha. Perfeito. E Shambhala, que é a 8ª cidade nos mundos internos, equivaleria ao nosso mundo espiritual. Também chamado de uma quinta essência, né? Uma quinta coisa. Essa quinta coisa é a síntese das 4 nossas. Físico, etérico, astral, mental. A quinta coisa nossa equivale à quinta, que é a Shambhala. Perfeito. Bem, Shambhala é muito conhecido dentro de uma filosofia que hoje ela é muito atuante, que é a fraternidade branca. Uhum. Essas associações que você fez, até mencionando em algumas partes do mundo, eles também falam, né? Uhum. Himalaia, algumas regiões da Índia, enfim. Europa tem Europa. Também. Estados Unidos tem, então, México. Esses seres que eles falam na fraternidade, seriam intras? Como você disse que eles saem de Shambhala para fazer os contatos, os mestres ascensionados. Os mestres ascensionados são seres, são também chamados de adeptos, iluminados, são seres que chegaram ao máximo de evolução humana. São seres humanos que ascensionaram, por isso são ascensionados, né? Ascensionaram espiritualmente, se iluminaram, se tornaram um Cristo, atingiram sua centelha crística interior, né? Seu Deus interno se iluminou, se transformou num sol, espiritualmente falando, se iluminou. Então, e é a meta de todos nós. Todos nós um dia devemos chegar lá, né? Sim. Então, fazer o melhor possível nessa vida para espiritualmente chegar ao máximo de evolução possível. E esses seres, vamos dizer, não encarnados, os mestres ascensionados, porque pode ser que tenha alguns encarnados, né? Nasceram e estão aí entre nós. O corpo físico é igual para todo mundo, né? Não muda nada. Na malha reencarnacionista, né? Essa malha que todo mundo reencarna, enfim, que nós temos hoje. Então, vamos pegar os avataras que são como Cristo, Buda e vários outros, Osíris no Egito, né? Na Índia tivemos Krishna, são avataras, né? Cristo não foi o único. Eu diria os 2 maiores seres de hierarquia que já pisaram na face da Terra, e reencarnaram como ser humano, que você olha para para outro, o corpo é igual, não muda nada. É o corpo do ser humano. O que muda é a potência espiritual que ele tem. Ele é um sol espiritual muito maior do que dos seres humanos comuns. Mas né? são intras? Por terem vindo de Shambhala, de repente, essa menção que você fez? A gente pode dizer isso, sim. Os avatares vieram de Shambhala. Perfeito. Essa Shambhala a gente fala intra porque é mais sutil, na verdade. Mas a questão do posicionamento, se é fora, se é dentro, é uma questão do nosso ponto de vista lógico, porque a nossa mente humana precisa racionalizar isso para entender. Sim. Agora, esse posicionamento, se é fora, se é dentro, isso é só uma explicação didática para nós. Né? Perfeito. Como que são esses seres? Os contatados dentro da eubiose nas suas pesquisas, como eles falam, como são esses seres? A gente pode dizer, é igualzinho a nós. Assim. Os que vêm para ter contato aqui, vamos dizer assim... Forma humanoide. A gente pode dizer que a gente estuda na eubiose em alguns momentos históricos em que alguns deles vinham com alguma missão, contactavam alguns seres da face da Terra com alguma missão, fisicamente. E quando eles vêm, eles são igualzinho a nós. Houve momentos históricos também que a gente pode dizer que eles interferem quando o ser humano exagera demais, descamba demais, por exemplo. Em algumas guerras, quando o ser humano começa a destruir além do que deve, né?
Não que ele deve destruir, né? Mas às vezes vem uma cobrança kármica. Não somos a favor de nenhuma destruição, de matança, nada disso, de guerra. Defendemos a paz sempre, o ser humano sempre. Claro. Agora, às vezes vem com uma cobrança kármica, né? Mas eles interferem? Aí eles interferem. Então, há relatos de que na Segunda Guerra Mundial, Hitler estava passando dos limites e vieram seres da Agartha interferir. Perfeito. Bem, eu gostaria de te fazer uma pergunta antes de finalizarmos e você passar os contatos. Dentro da eubiose, qual é a mensagem hoje dos intras para a atualidade? A mensagem é o que esses seres querem? É que a gente se ilumine, né? Que a gente faça o melhor. Agora, isso tem que ser de uma maneira equilibrada, sensata, sem fanatismo. E tem que, de fato, o que a gente precisa fazer? É desenvolver mais o nosso coração, sermos mais humanos, aprender a perdoar mais, a amar mais, a nos tratarmos todos como irmãos, sem julgar, né, sem preconceito de qualquer tipo. Esse é o lado coracional, né, vamos dizer assim. E o lado mental também, desenvolver mais a nossa mente. Conhecimento, né, Rogério? Conhecimento, mas além dessas duas conchas da balança, o coração e a mente, desenvolvê-los ao máximo para achar uma via intermediária que leva à mente superior, à mente divina, ao espiritual. Só aí a gente vai se iluminar. Então não adianta só decorar bibliotecas, né, livros, não adianta nada disso. É assimilar o conhecimento e colocar em prática, não é? Eu diria que Platão tem uma frase boa, posso não ser exato, mas a ideia é a seguinte, o conhecimento vem de fora para dentro. Né? A sabedoria é aquilo que sai de dentro para fora. E a nossa função é essa. O que eles querem é isso, o que todos os mestres querem é isso, que a gente desperte esse Deus interno, faça avivar isso, mas é de dentro para fora. Certo. Seus contatos para que as pessoas entrem em contato. Tá. Desculpe. Ok. Telefone, e-mail? Isso, você pode passar o site da eubiose ou suas práticas, seus trabalhos, suas pesquisas. Tá, bom, eu acho que o Facebook é fácil de me achar, só pôr meu nome, Rogério Turgante, você me acha fácil no Facebook. O e-mail meu é turgante@gmail.com. Perfeito. Tá bom? Cursos, palestras? Isso, eu sou instrutor de eubiose e dou cursos também, não só desse tema, de outros temas, programação neurolinguística também, sou formado em PNL. Fica convidado para falar sobre isso, ok? Vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Fica aqui um convite para vocês, Egito Clássico com o programa Enigmas. Saímos dia 18 de novembro de 2013. Contamos com a sua presença nessa viagem maravilhosa, onde tem história, metafísica, ufologia e muito mais. Para você fazer sua reserva, www.abatur.com.br. E o telefone, Cris? É 011-3258-1100. E a gente conta com você nessa jornada. Com certeza. E também vamos agradecer a Casa Shiva, que veste Kátia Gai e Cris de Pascoal. Hari Shiva, gratidão ao povo da Casa Shiva. www.casashiva.com.br. Gratidão, Rogério, uma honra enorme estar contigo. Namastê. 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 Até o próximo Enigmas.